Está completando 85 anos de história. E para a gente conhecer, né, para quem, né, principalmente as novas gerações, né, não conhecem a história do clube, a gente recebe aqui, né, a presidente do Clube Intermunicipal, Carol Miranda, já está aqui no nosso estúdio para a gente falar um pouquinho sobre essa data, falar sobre os projetos, né, e principalmente a importância do Intermunicipal aqui para Caruaru. Carol, seja muito bem-vinda à Cidade FM. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite em nome de todo o Clube Intermunicipal, Renata, Vitor, todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade. É sempre um prazer voltar aqui para trazer informações e coisas boas para a gente conversar. Quando a gente fala sobre história de Caruaru, né, que a gente vai para fotos e tudo mais, né, o Clube Intermunicipal está sempre por lá. Então, vamos relembrar qual é a origem, né, desse clube há 85 anos. Olha, ele foi fundado em 1940 pelo Pedro Joaquim de Souza, o patrono do clube, que ele era então presidente da Associação Comercial de Caruaru. As histórias acabam se entrelaçando, né? A ideia dele era que tivesse um clube social para que os sócios associados da SIC tivessem um espaço para lazer, para confraternização, para jantares, para receber autoridades. E aí foi fundado o clube. E o clube, ele tem algumas sedes. Isso tudo, Renata e Vitor, está sendo rememorado, costurado, está sendo organizado, né, para virar um memorial, uma mostra por Valmiré de Meron, que é um pesquisador, um historiador. Até brinquei com ele, eu disse, Valmiré, quem vai te substituir? Porque tudo é contigo. Quando a gente pensa em memória, a gente pensa nele. Então, ele está fazendo esse trabalho junto com a gente de resgate, né? E estamos descobrindo coisas interessantes. Então, é um clube que foi palco de eventos sociais, eventos políticos, eventos empresariais. E também tinha festas, né? São João, concurso, desfile de Miss, apuração de eleição. Quem não se lembra, quando o voto ainda era com cédula, a apuração era ali, no salão do Clube Intermunicipal. Então, todo esse acervo que Valmiré está reunindo vai contar essa história. E aí, Renata, ele passa também por um marco, né? Ele é fundado em 1940 por Pedro de Souza, e aí ele vive a sua efervescência. Depois, ele é construída a sua sede oficial, onde hoje se situa lá, ali perto da Caruaruense, no Maurício Nassau. E depois, ele passa por um período de declínio. E aí, em 2006, tem outro marco, né? A ASIC, de novo, tomando as rédeas. Um grupo da ASIC, né, capitaneado por algumas pessoas, como Anderson Porto, Franco Vasconcelos, Bernardo Lima Barbosa, se juntam para que possam reerguer esse clube, voltar ao clube, devolver o clube à cidade, que passou um tempo até, inclusive, sem atividades. E aí, eles vão atrás dos sócios e conseguem fazer essa grande ação e colocam o clube de volta a partir de 2006. Então, existe esse resgate também, esse cuidado com o patrimônio da cidade, né? Um prédio que é lindo, é histórico, uma cerejazinha no bolo ali. Ele foi construído por um arquiteto paraibano de renome, que muito pouco lembrado, que não é vivo mais. Aí Valmiré, eu não recordo o nome agora, mas Valmiré dizendo que teve com a família dele, que pegou algumas fotos muito bacanas. Então, assim, eu acredito muito na importância de se preservar a história. E a gente preservando isso vai ser um espaço para a cidade também conhecer, né? As escolas podem ir lá e saber o que é que acontecia ali. E que a futura geração, e a gente que está aqui hoje, a gente tem esse cuidado de preservar, de manter, de saber quem fez. Porque a gente chega e diz, não, cheguei agora, eu vou fazer tudo daqui para frente. Não, e quem construiu? Quem pensou? Como pensou? Não é tão importante fazer isso? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Caruaru para trabalhar em 2004, e aí foi num período que ele estava bem, né? E eu lembro que algumas pessoas alugavam para fazer festas e tal, assim, festas pequenas. E quando eu comecei a trabalhar aqui em TV, a gente fazia muita reportagem histórica e tal. E quando eu cheguei aí a alguma dessas festas lá no início, eu disse, meu Deus, como é que aqui
foi um lugar tão importante estar nessa situação, e é quando você fala que em 2006 houve essa retomada, a união, né, de pessoas importantes da cidade para resgatar esse prédio, resgatar a história, e foi o que muita gente, Vitor e ouvinte, achou que poderia acontecer com o Comércio Futebol Clube, e não aconteceu. Né? Sempre se falava em revitalização, achava que ia e não ia, e aquele espaço realmente morreu. A gente acha muito pouco provável que ele tenha essa fênix, né, do que o Intermunicipal tem. E o que a gente queria falar também, Carol, desses momentos, né, que você pontuou aí, de muitos eventos importantes e eventos que fazem parte da história de Caruaru e que as pessoas precisam ter conhecimento. O Intermunicipal é só para sócios, né? Você falou aí que escolas podem visitar e tudo mais. Como é que funciona o dia a dia, né, você enquanto presidente? O Clube Intermunicipal é só para sócios, né? Se compra um título, se paga uma joia, digamos assim, para que você tenha um título, e quem pode desfrutar do clube é o titular com seus dependentes diretos, né? Os filhos até 30 anos têm as regras. E os pais dos titulares a partir de 65 anos. Então, realmente é um clube fechado. Quando a gente fala de abrir para visitar o memorial, a gente vai ter que ver como vai fazer isso, porque vai ter que agendar, vai ter que marcar, tudo organizar. Isso é uma segunda etapa. Mas hoje nós somos, em média, 350 títulos lá, que é o limite, que tem isso, tem um estatuto que foi feito e a gente tem que seguir esse estatuto. Hoje não temos títulos disponíveis para venda, né? Para você ver que coisa boa, porque quem passa a conviver lá no Intermunicipal gosta muito. É um lugar que você tem, Renata, primeiro o verde, no meio da cidade. Então, fazer uma pista de Cooper, quero fazer uma caminhada, então você tem essa condição. Jogar tênis. Tem 3 quadras de tênis, e uma delas coberta, que foi entregue no início do ano passado. Então, é um privilégio também, porque às vezes em dia de chuva, você ficava sem jogar tênis, e muita gente gosta de praticar o esporte. A gente tem as escolinhas de vôlei de praia, de futebol, de karatê, de balé, para os filhos dos associados. Tem a piscina que sempre foi linda. Ali quem conhece, quando entra, dá de cara com a piscina. Então, ela agora está aquecida, porque a gente colocou energia solar. Então, é mais um ganho. Porque Caruaru, quem tem piscina em casa sabe que a água é geladíssima, né? A gente quase não consegue entrar. Então, ela está aquecida. A gente tem todas as aulas que você possa imaginar na parte de multifuncional, de cross-training, de bike, de hitbox. A academia também funciona. E fazemos alguns eventos durante o ano para os sócios. Por exemplo, 2 eventos bem tradicionais, que tinha desde lá atrás. O São João. J. Lagos fazia os forró society dele, o forró da sociedade, era no Clube Intermunicipal. E a gente mantém. Vai ser dia 3 de maio, o nosso Interforró. Eita, já? Já. A gente vai abrir logo, porque depois é muita concorrência, né? Então, vai ter o forró. E tem uma festa no final do ano também para os sócios, como se fosse um Réveillon, uma festa de fim de ano. Aí a gente faz o carnaval, a gente tem feito o Dia da Mulher, faz o Dia da Criança. Agora, sábado, vai ter um dia inteiro de jornada esportiva para comemorar os 85 anos do clube, porque é o mês de aniversário, e caiu exatamente no feriado de 21 de abril, emendado com a Semana Santa. E no dia o Papa morreu. Foi. Então foi muita coisa. Era a nossa entrevista aqui programada para falar sobre o assunto. Aí vamos fazer no sábado agora. E vamos entregar, fazer vamos dizer, a cereja do bolo. Será o memorial. Estamos trabalhando para que dê tudo certo para ser no dia 18 de maio. Ainda não vou cravar a data, mas era muito simbólico que a gente consiga preparar tudo a tempo, porque seria um presente também para Caruaru, né? A gente pode fazer na parte da tarde a inauguração do memorial. E é muito... Para você ver, você volta na sua pergunta, é um clube que as pessoas que estão utilizando de verdade. Não tem mais título para vender, só transferência. Às vezes uma pessoa se muda, não tem mais interesse, os filhos crescem, às vezes muda, né, o que você quer da vida. E aí tem só transferência. Mas, por enquanto, para vender, nós não temos mais título. Temos os mais antigos? Tem alguém desse período, algum título do
mais próximo Quem do é o período mais da antigo? fundação? Olha, tem alguns sêniors que a gente chama, né? Carlos Toscano, seu Carlos Toscano no cartório, ele é um sócio sênior que faz muito tempo que está no clube. Inclusive, ele já foi presidente do clube. E o memorial vai ser em homenagem a ele. O nome do memorial vai ser o nome dele. Porque ele participou de toda a trajetória e também da parte jurídica, de várias questões no clube que foram muito importantes. E o bom é a gente homenagear enquanto as pessoas estão vivas, né? Exatamente. E aí vai ser com o nome dele, Carlos Toscano. Ô, Carol, e fala um pouquinho mais pra gente sobre o memorial, né? O que é que vocês pretendem com ele? O que é que a gente vai poder encontrar? Porque você vai organizar para o povo poder visitar. Vamos organizar. Como tudo na vida é uma roda gigante, em 2010, eu e Moema, que é minha amiga e sócia jornalista, minha casca de bala, a gente fez a convite da ASIC, o livro dos 90 anos da ASIC. Sim. Então, quando eu peguei, disse, eita, estou presidente do Intermunicipal, vai cair uma data redonda, 85 anos. Eu fiz alguma coisa sobre isso nos 90 anos da ASIC. Aí peguei o livro, né, antes de conversar com o Valmiré, até marquei aqui a página para não ser... A minha memória não está tão boa. E aí tem umas fotos bem legais já aqui, da fundação. Ele foi, a sede dele, não tem um posto em frente à estação ferroviária? Um posto. Ele era ali. Ele já foi ali. Aí depois, uma coisa bem interessante... Condé, né? Ali na João Condé. Aí na década de 50, ele começou a ser construído lá onde é hoje. É porque você acha que não vai conseguir mostrar. Mas era super descampado. Deixa Vamos tentar? Eu pegar aqui, peraí. Vê que me ajuda aqui. Ele era um descampado, vê o bairro, como as coisas... O tempo passa e a evolução da cidade. E é muito bacana, né? A gente conseguir preservar. Esse prédio está lá, intacto, né? Essa parte do clube. Ele foi ampliando, mas... Aqui, tá pegando? Ó, consegue, Renata? Renata aqui me ajudando na cinegrafista hoje. Deu certo? Para que o pessoal que está acompanhando no YouTube, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, olha ele, Renata. Aqui. Olha o descampado que era. Então, muito legal você ver isso. E outra bem interessante é essa daqui. Vamos ver se tu consegue mostrar. Essa aqui. Tá vendo? Assim? Aqui. Sabe quem está nessa foto aqui? JK, presidente. Ele esteve aqui em Caruaru na época da construção do clube e ele foi recebido pelo então prefeito João Lira Filho e pelo então governador de Pernambuco, Cid Sampaio, e foram lá passar na obra, visitar a obra do Clube Intermunicipal. Vê que bacana, né? E aí a gente também resgatou essa foto e temos aqui já na parte, não sei se você consegue ver, aqui já é a parte do grupo que participou da revitalização. Eles fizeram um lançamento na época lá em Maria José, para que as pessoas que foram sócias pudessem dizer, eu quero voltar, tudo. Aqui já tem um pouquinho. É um capítulo, na verdade, né? Um capítulo que também faz parte da história de Caruaru. E aqui é mais imagens atuais do clube. Mas o interessante mesmo, você já mostrou aí, muito obrigada pelo apoio. Quem sabe aí vai assumir outra função aqui na emissora. Carol, a ideia é que esse memorial ele seja permanente ou uma exibição apenas temporária? Não, permanente, né? E a gente está até com esse cuidado de colocar até no estatuto isso. Porque uma coisa é hoje, estamos falando de hoje, 2025, né? Que isso possa ficar para sempre. Para sempre é tão difícil a gente dizer para sempre, mas que ele possa ter uma vida longa. Mesmo que no futuro alguém chegue e diga, não, a gente vai mudar de lugar, de sala, porque a gente pegou uma sala lá e está reformando essa sala para abrigar o memorial. Não, eu quero mudar de sala. Muda de sala, mas não perde a memória. Aliás, amplia. Porque eu acho, Renata e Vitor, que isso vai ser uma sementinha plantada. 85 anos, então... A gente marca com esse memorial. Aí, nos 90 anos, outro presidente vai ver que já tem essa semente plantada. Vamos ampliar, vamos melhorar. Qual é o tamanho, e assim Carol? vai. Qual é o tamanho desse acervo? Fotos, vídeos, imagens não...
enfim, devem ter lá artigos, né? Valmiré está organizando isso. Ele falou que vai fazer um grande painel com essa memória dos marcos do clube. E vai colocar também a galeria de presidentes, de ex-presidentes. Só que ele também está com dificuldade na linha do tempo. Tem um gapzinho ali que ele não está conseguindo ainda preencher. E por causa do tempo mesmo de entrega, talvez não consiga. Mas é o que eu digo. Quem souber de alguma informação pode passar para mim ou para Valmiré, porque a gente vai completando essa coxa de retalhos, né, no dia a dia. E aí tem uma parte física, Vitor, que vai ser o maior da Miss, que desfilou e foi no concurso do Miss Universo. Essa Miss esteve lá, não tem muito tempo, Carol. É Dione, né? Isso, ela Dione. mesma, ela esteve. É Dione. Então, ela cedeu o maiô dela, Isso. que ela usou a faixa. Aí a gente providenciou um manequim. Ela esteve num evento lá. Eu não sei, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. Pois é, assim. Ela, enfim, muito bacana alguma peça de repente, que o clube tenha produzido, talvez por ocasião de algum aniversário, ou algum presente recebido por um presidente em outro momento, isso também vai fazer parte, não? Não, por físico que a gente tem mesmo é essa parte da Miss, que vai ser a parte... E o restante, fotografias. Com uma linha do tempo histórica. Não, vídeos não. Fotos, muitas fotos. Tem um acervo de psica, que a gente adquiriu ainda na gestão de Nogueira, na gestão passada, e tem umas 30 fotos. Tem até uma foto que eu lembro, bem curiosa, que teve uma exibição de golfinhos na piscina do clube. Não. Isso. Meu Deus. São coisas assim, eita, inusitadas, né? Que a gente vai descobrindo. Aí, essa tinha me chamado muita atenção. Imagina. Gente, como é que o povo viaja hoje para ver golfinho nos Estados Unidos. Não precisava. Tinha golfinho. Teve golfinho aqui no Clube Intermunicipal. Essa a gente precisa ter mais detalhes, viu? Pena que Valmiré não pôde vir comigo, né? Porque ele foi convidado, mas ele viria na segunda, mas hoje, infelizmente, ele não pôde. Mas vai faltar oportunidade, né? E esses detalhezinhos mais pitorescos. Depois, quando a gente inaugurar, certamente vocês irão lá fazer uma matéria e mostram mais coisas. Perfeito, combinado. Carol, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso estúdio, né? Vida mais longa ainda ao Intermunicipal e sucesso aí na presidência. Porque tudo que você preside, dá certo. E sempre tem uma novidadezinha. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom falar de coisas boas, né? Deixar algo para a cidade. E a gente fica feliz com o espaço e agradeço muito a sensibilidade da Rádio Cidade com o tema. Obrigado. Quando inaugurar, a gente vai lá. Obrigada. Manhã Cidade. Entrevista.